Salmo 39. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Amém. Vocês viram aí que o Bruce acabou de pular em cima de mim aqui, né? Fez uma zoadinha aí. Ele quer participar do culto também. Irmãos, vejam o que diz esse salmo, né? Ele diz: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Veja que interessante esse salmo quando ele diz vigiarei, sabe? E a primeira coisa que eu gostaria que a gente meditasse hoje, nessa quinta-feira, é que o cristão, ele precisa vigiar o tempo todo, né? Mas não vigiar o outro irmão, né? Que a gente às vezes pensa que quer vigiar o outro irmão, né? Quer vigiar nossa família, né? Nossa esposa, nosso marido, nosso filho, nosso irmão, nosso vizinho, né? Mas aí ele diz: vigiarei a minha conduta, né? Então é mais um exemplo que a palavra nos diz que a gente precisa olhar para a gente mesmo e estar o tempo todo atento, né? O cristão, ele precisa estar o tempo todo atento ao que ele faz, né? E especificamente nesse salmo ele diz que a gente precisa vigiar o que a gente diz, não somente o que a gente faz, mas também o que a gente diz. Não é verdade? Não sei se vocês, né, quando estão no trabalho, né, quando estão, por exemplo, numa reunião na empresa que vocês trabalham, com seu chefe, ou então na escola, né, geralmente a gente, né, fica pensando no que falar, né? A gente, eita, eu tô com meu chefe aqui, então eu não vou falar uma besteira, né? Eu vou cuidar aqui. Às vezes você faz um discurso, né, moderado, né? Tem palavras que você fala com seu chefe, tem palavras que você não fala, né? Quando você vai para a escola, você já fala de outra forma, você, né, vai sempre calculando o que dizer. A mesma coisa, irmãos, o cristão, ele precisa estar o tempo todo vigiando, sabe? E por que a gente precisa estar vigiando a nossa própria conduta, né? Tá sempre atento. Veja o que ele diz: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Então veja que interessante, se a gente não vigiar a nossa conduta, irmãos, a gente pode estar pecando com as palavras, né? Somente no nosso falar a gente pode estar pecando contra Deus e principalmente, né, pecando contra nosso irmão, tá? Então às vezes a gente pensa que pecado, né, é só uma ação que a gente faz, né, alguma coisa que a gente faz, que a gente não faz, tá certo? Mas o que a gente diz tem muito poder, né? O que sai da nossa boca tem muito poder. Na verdade, se você for ver a palavra de Deus, você vai ver o tempo todo que, né, todo falar da gente e de Deus também tem muito poder, né? Como foi que Deus criou os céus e a terra, né? Foi falando, foi através da sua palavra, né? Quando Deus disse: haja luz, e houve luz, né? Então veja que Deus criou tudo o que existe com a sua palavra. Lá em João, ele diz que Jesus era o verbo. Veja, Jesus era o verbo. O verbo é justamente da palavra, não é isso? Então veja como a palavra realmente tem poder. E a gente, né, cada um de nós, que a gente é filho de Deus, que a gente é chamado de cristão, então a gente também tem esse poder dessa palavra. E como diz o filme lá de Homem-Aranha, né? Quanto maior o poder, maior as responsabilidades, não é verdade? Então a gente tem esse poder, irmão, dessa palavra, desse verbo. Então a gente precisa cuidar o tempo todo do que a gente está falando, tá certo? Não somente por aí, né? Não somente no emprego, na rua, mas dentro de casa também, muitas vezes, né? Eu preciso ter cuidado quando eu vou falar com minha esposa, tá? O que é que eu vou falar para ela? Vai magoar ela, tá certo? Vai agredir ela de alguma forma, ela vai entender de um jeito que pode ser que ela não goste, né? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa sem pensar e às vezes a gente não faz por maldade, mas como a gente falou sem pensar, aquilo causa um impacto naquela pessoa que a gente nem imagina, sabe? A gente nem imagina. E às vezes aquela pessoa, vamos supor, sua esposa, seu marido, muitas vezes ele nem quer falar, ele ficou magoado por dentro, sabe? Mas muitas vezes ele nem quer falar, ele fica triste, ele vai pro quarto, tá? E aí fica você que falou, nem sabe que magoou, né? Porque você não fez por mal, né? Você nem sabe. E a pessoa fica lá dias e dias também triste com aquilo porque não quer falar com você, não quer brigar com você, tá? Então, é por isso, irmãos, que a gente precisa estar o tempo todo vigiando, cuidando, né? Antes de falar, pensa bem, né? Olha bem, vê as consequências, porque a nossa palavra
realmente é muito poderosa, tá? Veja o que ele diz na continuação do versículo. Porei mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Veja aí a preocupação desse salmista aí, quando ele diz, olha, quando eu estiver com os ímpios na minha presença, eu vou, ó, fechar a boca. Ele diz, eu vou pôr uma mordaça, sabe? Não sei se vocês já viram, uma mordaça é aquele negócio para impedir que as pessoas realmente falem, né? É aquela pessoa que quer falar e você não deixa, não é verdade? Por que ele disse mordaça? Eu fico vendo esse versículo, irmãos, porque a gente tem realmente muito essa mania de falar, né? Eu não sei você, mas eu mesmo, se deixar, eu passo aqui até 11 horas da noite falando tranquilamente, sabe? E eu acho que o ser humano, né, em geral, gosta muito de falar, né? Gosta muito de dar alguma resposta, sabe? Geralmente o ser humano ele não consegue ficar calado, né? Se ele é agredido, se ele é insultado muitas vezes, ou se alguém fala uma coisa que não é verdade, então a gente quer logo responder. Eu acho que é natural do ser humano, quer logo, né, justificar, ou quer logo corrigir a pessoa, sabe? E a palavra, ela nos ensina a ser manso, né? A ser humilde, sabe? A muitas vezes ficar em silêncio. E esse é que é o mais difícil. A gente pensa que o difícil é falar, não, o difícil é ficar em silêncio, né? Aquela pessoa que é forte de verdade é aquela pessoa que consegue ficar em silêncio, sabe? E é muito difícil. Eu mesmo, na minha vida, eu já passei por várias situações, não sei você, mas por várias situações que eu fiquei depois olhando, rapaz, se eu tivesse ficado calado, era melhor, né? Várias situações que hoje você olha para trás, né? E diz, poxa, eu não deveria ter dito aquilo, sabe? Por que eu fui falar aquilo, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né, Paulo? Você nunca mais, né? É Pois verdade. É porque uma palavra lançada, né? Não tem como você voltar atrás, né? Não tem como desdizer, né? Não tem como. Não tem de maneira nenhuma. A águas passadas não move o moinho, né? Como diz o ditado. Então, verdade. Uma vez que você falou, você se arrepende. Aí quando você diz, poxa, eu lucraria mais se eu tivesse calado. Eu passei várias situações, né? Uhum. Eu também não me calo, não sou uma pessoa fácil, né? Assim, aí é complicado. Muitas vezes eu disse, poxa, eu lucraria mais se eu tivesse calado, né? Calado, é verdade, irmãos. Então, eu mesmo sou assim. Às vezes eu quero, né? Às vezes eu nem devia falar e eu quero dar a minha opinião, quero falar, sabe? Às vezes, mesmo você estando certo, irmão, mesmo você pode estar a pessoa mais certa do mundo, verdade, mas muitas vezes é melhor o silêncio, né? A gente pode ver o nosso exemplo do próprio Jesus, né? Jesus lá na cruz, sendo humilhado. Quem é a pessoa que estava mais certa ali de todo mundo, né? Quem é a pessoa que podia, né, falar qualquer coisa era Jesus ali, né? E ele simplesmente ficou calado, né? Tanto que Pilatos, né, estava lá arretado, né? Tava lá, rapaz, por que você não fala? Não tá vendo que eles estão acusando você, né? E Jesus lá, ele, como diz também, né? Na palavra, como um cordeiro mudo, né? Ao matador ele não abriu a sua boca, né? Então a gente precisa aprender também, precisa aprender com Jesus também, sabe? A colocar essa mordaça, como diz nesse salmo, sabe? E a gente realmente tentar praticar isso cada vez mais, sabe? E eu tenho praticado isso. Pode falar, Paulo. Desculpa, Dan, é porque muitas vezes nós não queremos, né? Queremos muitas vezes dar a resposta à altura, nós não queremos ser humilhados. Essa é bem a verdade, né? Você não aceita uma palavra, né, de uma pessoa, né, que fala de você, mal de você, ou você é tratado mal, e geralmente você quer responder à altura, né? Ou seja, você quer responder maior que a pessoa, né? É verdade. Ou muitas vezes quer dar uma carteirada, né? Daniel, eu sempre vou me lembrar daquela vez que nós fomos comprar o computador, né? Sim, o cara queria porque queria passar pra gente, né, o antivírus, não porque não sei o quê. Lembrando que eu e Daniel, né, ele trabalha na área, né, de informática, né? De informática, né, de criação de programas, né, e eu estava fazendo faculdade também, nessa mesma área, e fomos comprar um computador no shopping. E chegamos lá na loja, o vendedor porque queria que nós incluísse no pacote um tal de um antivírus, né?
Foi. Que persistiu, até que encheu. Eu fiquei com a cabeça, eu digo, meu irmão, eu digo, olha, velho, é o seguinte, a gente é da área de informática, cara, não adianta não, tu não vai conseguir passar isso daqui. Paulo pegou água, foi E eu Paulo. falei peguei uma libra de água. Aí depois eu falei para Daniel, eu deveria ter ficado calado. Eu lembro. Não tinha nada de estar falando isso. Essa é bem a verdade, né? Muitos de nós não conseguem ficar calados. É verdade. É muito Cara, difícil, quer saber mais né? de É muito tempo? difícil, sabe? É interessante como é difícil, né? Às vezes as pessoas pensam que falar é mais difícil, né? Fazer um texto, não sei o quê, né? Preparar uma palestra, sabe? Mas mais difícil ainda é você realmente ficar calado no momento certo. Né? Eu mesmo, como eu falei, eu tenho tentado, eu tenho ainda aprendido, né? Uma área que eu mesmo preciso muito ainda melhorar bastante, sabe? Porque muitas vezes eu percebo coisas que eu falo, né? E depois eu me arrependo. Sabe? Depois eu digo, rapaz, pra quê que eu fui falar aquilo? Sabe? Às vezes não precisava, né? Regis, nosso pastor Regis, ele tem me ensinado muito também, né? Em algumas situações, às vezes no passado, né? Às vezes as pessoas falavam alguma coisa de mim que não era verdade e eu ficava agoniado para querer dizer para Regis, eu dizia, Regis, mas não é verdade. Aquela pessoa está dizendo aquilo, mas não é verdade. Aí Regis dizia, Daniel, você não sabe que não é verdade, então a sua consciência é suficiente. Você não precisa, né, tentar justificar, tentar falar, né? A gente sabe que não é verdade. E aí, mas eu ficava, sabe, querendo falar, querendo dizer, querendo... Fica tranquilo. Sabe, não é? Com aquela calma, né, que só o nosso pastor tem, né? Então, irmãos, é muito importante que a gente realmente aprenda, né, exercite isso que a palavra tem colocado pra gente, né? Colocar essa mordaça em minha boca, na sua boca, tá certo? Precisamos orar a Deus e pedir a Deus que Ele nos ajude, porque, como eu falei, é uma coisa do ser humano. Se a gente depender da gente, a gente vai falar. Precisamos da ajuda de Deus. E eu queria ler mais uma passagem agora, eu não, né? Queria pedir para André ler uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Veja o que diz essa passagem. Você pode ler, André, por favor? Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Veja aí, tá vendo? A palavra, né? Provérbios, né? Que é um livro que nos ajuda a ter sabedoria, né? Então veja o que ele diz, né? A língua, o que você diz, né? Pode causar o bem ou pode causar o mal, né? Pode causar, aqui na minha tradução diz, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Então veja que poder, né, tem a língua. É uma coisa assim que a gente não faz ideia, muitas vezes, da nossa palavra. Às vezes a gente pensa em tantas coisas, tantos milagres, tantas coisas que a gente pode fazer para abençoar um irmão ou para destruir um irmão, né? Tem gente que pensa, eu vou destruir aquela pessoa, né? Vai se vingar daquela pessoa, né? Principalmente as pessoas do mundo, sabe? Ou então diz, eu quero abençoar aquele irmão e pensa que abençoar o irmão é dar dinheiro, é dar bens, é dar alguma coisa. Muitas vezes é só uma palavra pode destruir completamente seu irmão. Ou também, essa mesma palavra pode abençoar o seu irmão, né? Tem um poder sobre a vida e sobre a morte, né? Veja que poder a nossa língua tem. Tem um ditado que diz que a gente tem duas orelhas, mas só uma boca, né? Não tem esse ditado que diz, né? Então a gente deveria ouvir mais e falar menos, né? Se Deus quisesse que a gente falasse mais, a gente teria duas bocas e só um ouvido, né? Mas Deus deu dois ouvidos e só uma boca, né? Pra gente falar menos. Então veja que poder, irmão. Você pode usar, né? Se você precisa falar, quando você for abrir a sua boca, né? Pensa se isso que você vai falar vai abençoar aquela pessoa, porque tem poder para isso também, né? A nossa língua, a gente não é para ficar calado só porque a nossa língua ela faz o mal, não, né? Muito pelo contrário, a nossa língua tem o poder de abençoar, tem o poder de ajudar, né? Eu conheço vários irmãos, inclusive nessa pandemia, né, que só por causa de uma ligação, por causa de uma palavra, por causa de uma conversa que teve com o irmão, mudou completamente, né? Mudou, né? Deu um ânimo para sua vida, sabe? Muitas pessoas que não estão, né, passando bem por essa pandemia, isolado. Então, uma palavra com aquela pessoa, seja 5, 10 minutos, abençoou demais
a vida daquela pessoa e, consequentemente, vai abençoar a família dela, vai abençoar a igreja de uma maneira geral, sabe? Então veja que poder, sabe, irmãos? Tem a nossa boca, esse instrumento do nosso corpo, né? É através da palavra que a gente prega o evangelho também, né? É através da palavra que a gente ora a Deus, que a gente louva a Deus, né? Que a gente convida um irmão, tá certo? Então, muitas vezes um convite que você faz para um irmão para ir para um culto, para ir para um evento, né? Às vezes tem mais poder quando você fala diretamente, né, do que você só dando um convite. Às vezes você dá um convite e a pessoa às vezes nem liga tanto assim, mas quando você fala com ela, né, você diz, irmão, pode ir lá naquele dia, você vai ser bem-vindo. Parece que a pessoa, né, dá mais, dá mais ânimo para aquele convite. Então veja quanto poder tem a nossa boca e a nossa língua, sabe, irmãos? E uma coisa que pode nos ajudar, né, como é que a gente pode treinar isso, né, essa questão da nossa língua, né, medir as palavras, ficar em silêncio quando deve ficar em silêncio, falar coisas que abençoam e não falar coisas que amaldiçoam, por exemplo. Uma coisa que eu vejo muito é um versículo que diz assim, que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Então a nossa boca a nossa boca é como se fosse uma válvula de escape, né? Por exemplo, o carro ele tem aquele escape. O que é que sai do escape do carro? Fumaça, né? Porque o motor tá lá, né? Queimando combustível e sai fumaça, né? Então a nossa boca, da mesma forma que os olhos é a porta de entrada, a boca é a porta de saída. Então o que vai sair da nossa boca é o que está cheio aqui dentro de nós, o nosso coração, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então uma dica que eu vejo para que você, para que eu, a gente, para que nos ajude, né, a policiar o que a gente fala, né, a vigiar, como diz o Salmo, né, vigiarei a minha conduta, é justamente encher o nosso coração, né? Se você encher o seu coração das coisas de Deus, né, se você se aproximar de Deus, né, se o seu dia for repleto de coisas espirituais, de coisas que edificam, né? Se você tem uma parte do dia que você está orando, que você está jejuando, que você está lendo, e você está participando de um culto como agora, ou ouvindo algum vídeo, algum devocional, qualquer coisa, né? É você se encher, é você se alimentar, é você colocar para dentro coisas que vão alimentar o seu coração. E eu acredito que assim vai ficar mais fácil, né? Porque se a gente está o tempo todo alimentando, na hora que a gente precisar falar, vai sair o quê? Né? Não tem como sair coisa ruim, porque você está o tempo todo ali, ó, imerso de coisas de Deus, de coisas espirituais, né, de exemplos de Jesus, né? Imagina uma pessoa que passa o dia todo lendo, né? Vou dar só um exemplo assim, eu sei que a gente não vai fazer isso, mas imagina se uma pessoa passa o dia inteiro só lendo os exemplos de Jesus Cristo. Imagina essa pessoa, acorda de manhã, vou ler aqui, e olha, Jesus fez isso, Jesus, imagina, de manhã lendo, de tarde lendo, almoçando, ouvindo Jesus. Imagina uma pessoa, se uma pessoa conseguisse fazer isso, imagina quando essa pessoa fosse abrir a boca, ela ia falar besteira, né? Ela ia falar alguma coisa que não deve, né? Muito possivelmente não, né? Muito dificilmente, porque ela está o tempo todo ali, ó, só lembrando das coisas de Jesus, né? Então muitas vezes a gente erra e a gente peca, né, como diz a palavra. Eu acho que muitas vezes porque a gente não tem alimentado o nosso coração, sabe? Se você passa o dia, por exemplo, eu gosto de futebol, eu passo o dia vendo notícias de futebol, eu gosto de polícia, eu gosto de ver programas policiais, ou então eu gosto de política, eu gosto de ficar pesquisando, eu passo o dia vendo site de política, não sei o que, ou então eu gosto de gastronomia. Se você ficar ocupando toda a sua mente com todas essas coisas, né? Veja, todas essas coisas não são pecado, né? Tudo que eu falei aqui não é coisa ruim, né? Política, futebol, gastronomia, né? Não são coisas que são pecado. Ninguém vai condenar você porque você está vendo um programa de culinária ou porque você está vendo um jogo de futebol, tá? Mas se você passa o dia só vendo essas coisas, você vai estar se alimentando do quê? Né? Quando você for falar com sua esposa, quando você for tratar um problema com seu marido, com seu filho, como é que você vai falar? Então a chance de você errar vai ser maior, porque você não tem na sua cabeça, no seu coração, os exemplos de Deus, os exemplos de Jesus. Você vai ter na sua mente só
as coisas de política, as coisas de gastronomia, as coisas de futebol, e tudo isso, apesar de não ser pecado, não são coisas que edificam, né? Não são coisas que nos fazem crescer, é só um entretenimento, né? Então, se a gente se alimenta, né, o tempo todo está se alimentando, a gente vai estar preparado para isso. Eu lembro muitas vezes quando você vai... quando é que você vira um especialista em alguma coisa? Você vira um especialista em alguma coisa quando você vai comprar alguma coisa. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu mesmo, quando eu vou comprar, pode ser o que for, pode ser uma caneta. Se eu vou comprar uma caneta, eu quero que seja o melhor custo-benefício. Eu não quero perder dinheiro naquela caneta, né? Se eu vou comprar um armário para cozinha, eu quero que seja o melhor armário com o dinheiro que eu tenho, né? Se eu tenho, vamos supor, eu tenho R$200 para comprar um armário. Então eu não vou pegar e comprar qualquer armário que aparecer na frente. Eu vou pesquisar. Eu pergunto a um, pergunto a outro, vou pesquisando, vou lendo, vou perguntar ao meu amigo Cristóvão, que ele entende de armário. Eu vou ver dos sites, vou ver as avaliações das pessoas reclamando, sabe? E aí eu vou consumindo. No final, se alguém me perguntar do armário, eu vou saber responder, ó, na ponta da língua. Eu vou ser o especialista no armário, porque eu pesquisei tanto, eu li tanto sobre aquele armário, que depois que eu comprar, eu vou estar expert naquele armário, né? Porque eu consumi coisas, né? Eu consumi informação sobre aquele armário. Então vai ser fácil, né? Se alguém me perguntar qualquer coisa do armário que eu comprei, eu vou responder na lata, porque eu vou saber. Então a mesma coisa acontece com a palavra, irmão. Se você se alimenta da palavra, se você se alimenta de Deus, se você se alimenta dos exemplos de Jesus, né? Do que diz Provérbios agora, por exemplo, como o André falou. Então quando chegar a situação, você vai, acho que vai ajudar bastante a gente, né, justamente a se vigiar, tá certo, irmãos? Então eu preciso fazer isso, né, eu preciso melhorar ainda mais, né, então eu tô dando essa dica aí, né, que a palavra nos dá, para que a gente também juntos possa, cada um fortalecer o outro e cada um também se ajudar, porque realmente a língua, irmãos, tem muito poder mesmo. Tá? Veja o que diz também lá em Tiago. Eu vou pedir para nosso amado irmão Beto fazer essa leitura. Tiago capítulo 3. Você pode ler, por favor, Beto, o que diz lá em Tiago? Posso sim. Tiago capítulo 3, versículo 2. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio, para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Amém. Então veja aí, né? Mais um exemplo aí do capítulo do livro de Tiago, né? Quando ele diz que a gente pode tropeçar de várias maneiras, sabe? E a principal maneira, muitas vezes, que domina a gente é, mais uma vez, a palavra, a língua. Né, o que a gente fala, o nosso falar. E é interessante esse exemplo que ele bota aí do cavalo, né? Você vê que para controlar todo aquele animal, o cavalo ele tem muita força. Não sei se você sabe, mas o cavalo ele tem bastante força mesmo, né? Muito mais força do que o ser humano. Mas para controlar o cavalo, ele bota um negócio aonde? Na boca do cavalo. Ele não bota na perna, não bota na pata, não bota em canto nenhum, ele bota na boca. Então veja que com aquele instrumentinho na boca, ele consegue controlar todo o animal. Veja o exemplo que a Bíblia dá, sabe? Então a mesma coisa a gente, irmãos. Esse pequeno órgão, né, como a Bíblia também fala em outra passagem, esse pequeno órgão pode realmente dominar e controlar todo o nosso agir, na verdade. Muitas pessoas, inclusive, são reconhecidas só pelo seu falar, né? Às vezes a pessoa, pelo seu falar, a maneira que a pessoa fala, muitas vezes as pessoas veem, têm uma impressão de você pelo que você fala, né? Se você está no seu emprego, por exemplo, e você só fala de futebol. Ah, eu só falo de futebol, de time. As pessoas que não conhecem você e perguntar assim, oxe, aquele fulano ali, como é aquele fulano? Vão dizer logo o quê? Ah, é aquele cara que só fala de futebol, né? Ou é aquele cara que só fala de política, né? Eu mesmo teve uma época que eu ficava pedalando, né? Paulo lembra? E muitas vezes eu só falava de bicicleta, né? E aí, até hoje, muita gente só me conhece por causa da bicicleta. Ah, aquele menino que pedalava. Cadê a bike, né? Cadê aquela pedalada, sabe? Veja, porque possivelmente eu falava, né? Muito daquilo. Então, a gente é conhecido, irmãos, veja o poder, né, da língua, né? A gente é conhecido pelo que a gente fala, né? E eu falava muito de bike
justamente porque né, meu coração estava cheio, eu estava ali o tempo todo, né, pedalando com os irmãos, pedalava, né, com Paulo junto, com o Rodrigo também, sabe, e a gente saía, conversava, então a gente só falava daquilo, porque era nossa, sabe, era nossa diversão, né, mas a gente precisa encher realmente, como eu falei, não é errado ver todas essas coisas, mas que a gente encha nosso coração da palavra de Deus, né? Que a gente se encha realmente, aproveite a internet, aproveite os recursos que a gente tem hoje, celular, vídeos, lives como essa, devocionais, né? Nosso pastor Regis, por exemplo, ele tem postado todo dia devocionais sobre provérbios, né? Então vá se alimentando, se alimente, tudo que você tiver oportunidade, irmãos, se alimente, né? A gente passa o dia todo no mundo trabalhando, né, resolvendo um problema, resolvendo outro, só chega bronca, né? Mas também aproveite qualquer oportunidade que você tiver para se edificar, para se alimentar da palavra, para se alimentar de algo espiritual, né? Porque às vezes a pessoa pensa que se alimentar da palavra é só ficar ouvindo pregação, ou então lendo a Bíblia, e não é, né? Às vezes uma experiência espiritual, uma conversa com o irmão, sabe? Aquilo ali vai ser muito mais espiritual, vai ser muito mais enriquecedor, né? Você vai se edificar muito mais, às vezes, com a conversa com o irmão do que você passar a tarde lendo a Bíblia, sabe? Às vezes é muito importante você ligar para o irmão, conversar com o irmão, fazer uma oração, né? Às vezes você diz, poxa, eu vou tirar essa tarde só para orar. Oxe, isso vai, sabe, lhe abençoar de um jeito, né, do que se você tivesse lendo lá, né, 5, 10 capítulos da Bíblia, né? Então, saiba moderar, saiba, né, diversificar todas as fontes, né, de leite, né, dessa comida espiritual, irmãos. E que assim a gente consiga realmente, com isso, né, nos ajudar a controlar a nossa língua, que é tão poderosa, né, tão poderosa para o mal e poderosa para o bem, né? Que nossas escolhas sejam sempre, né, que a nossa língua seja um instrumento de Deus e não um instrumento do diabo, né? Que Deus use nossa língua para abençoar também outras pessoas. Amém, irmãos? Amém.